Vamos lá, nós vamos criar uma aplicação completa usando o Sequelize, usando o Express no Node, e o objetivo aqui é criar uma API com um back-end e um banco de dados, certo? Então, vamos lá. Vou criar aqui um diretório, eu vou chamar de minha API, o nome que eu quiser, não importa. E aí, npm init, ok, minha API, blá 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 blá. Então, o que eu preciso instalar os pacotes que eu vou usar para poder fazer a minha API funcionar? npm install express, certo? Para ele colocar o express no diretório aqui na minha API. E eu vou usar o tal do Sequelize, certo? O que vai ser essa aplicação? Essa aplicação vai ser, eu vou criar alguns modelos. Eu vou criar um modelo usuário, ou seja, eu vou ter uma tabela de usuários. Eu vou ter uma tabela de pedidos, que eu vou chamar de order, certo? Vou fazer tudo em inglês. Então, um usuário, ele pode fazer vários pedidos. Então, existe um relacionamento entre um usuário e pedido. O usuário has many, tem muitos pedidos. E um pedido belongs to, ou um pedido pertence a um usuário. Então, é um relacionamento dessa forma. Além disso, eu tenho uma outra tabela de produtos, certo? Então, eu tenho uma tabela produtos. E um pedido vai ter vários itens, né? Porque os itens do pedido vão dizer quais são os produtos e qual a quantidade desses itens e qual é o preço que o usuário pagou naquele item, naquele pedido, certo? Então, vamos lá. Vou criar os modelos. Como é que eu crio o modelo? Eu vou usar o Sequelize CLI, se não me engano, acho que é init, certo? Então eu vou usar o Sequelize CLI para poder criar o banco, criar as tabelas, criar os modelos de forma automatizada para não ter que ficar escrevendo um monte de código, tá? Então Sequelize CLI init, desculpa, é npm Sequelize CLI init. Pronto. np, tá vendo? Já começou a brincadeira. Acho que é npx. Ah, não dei? npx. npx, Sequelize CLI init. Beleza. Então ele criou aqui meu código, tá? Por enquanto não tem nada, só tem os modelos vazios, né? Tem esse monte de código gerado automaticamente, eu não fiz nada, não tem nada. Então primeiro eu vou criar minha aplicaçãozinha Express, que vocês já sabem fazer isso aí, eu vou criar só rota default, só para ter a aplicaçãozinha. Então como é que vai ser? Vou criar um arquivo aqui index.js, certo? Vou voltar aqui no meu editor de textos, index.js. Então vou colocar express igual require express, certo? Const app igual a express, abre e fecha. Aí eu vou ter a rota default, get barra, só para ter alguma coisa, certo? Request response. E aí vai ser uma funçãozinha que simplesmente faz um resp.send. Ok. Funcionou. E eu vou vir na porta listen. Na porta 666, porque hoje o dia tá do capeta. Response. E aí, não, na verdade não é isso. Aí o listen não é nada, ele simplesmente faz o console.log. Vai, capeta. Certo? Node index. Vai, capeta. Vamos ver se está funcionando. Então se eu fizer 1, 2, 7. Ok. Então tá rodando a aplicaçãozinha, não tem nada ainda, só fiz uma rota padrão só para ter alguma coisa. Beleza, o que eu quero? Eu quero ter uma rota para criar usuários, eu quero ter uma rota para criar produtos, uma rota para criar um monte de coisa. Eu não vou fazer todas essas rotas aqui, porque né, o exercício de vocês é fazer todas essas rotas, mas eu vou fazer algumas rotas específicas e os outros dados eu vou meio que inserindo no banco na mão para poder testar
assumindo que as outras rotas já estão funcionando, que você já criou produtos, que você já criou usuários, que você já criou uma série de coisas. Então, eu vou pular essa parte, tá? Mas eu vou criar aqui, com o código, eu vou criar os modelos. Então, vamos lá. Como é que faz isso? Não sei, não tenho memória. Vou entrar aqui na documentação e vou entrar aqui direto no Migrations, que é aqui onde está toda a nossa brincadeira está aqui. Então, quando eu criei o init, o Sequelize CLI, ele criou um arquivo de configuração para eu colocar as configurações de banco de dados. Então, é nesse arquivo que eu vou colocar as configurações. Então, já existe aqui no config o meu banco de dados, tá? O nome do usuário é root, o nome do banco, eu vou estar usando MySQL, tá? Então, o nome do banco eu vou chamar de aula, porque eu já tenho um banco chamado aula, na porta, e aí ele roda na porta 999, não é a porta default do MySQL, e eu tenho uma senha que eu vou pausar o vídeo para colocar a senha, para não ficar gravada sem a minha senha super secreta no vídeo. Então já tem a senha lá, tudo vai funcionar. Beleza! Então a primeira coisa que eu já fiz é criar o arquivo de configuração para conectar no banco, certo? Ok. Então eu vou criar meu primeiro modelo. Já tenho as configurações de banco de dados. No caso de vocês estão usando o SQLite. Então, em vez de ser database, user, etc., vai ter o nome do arquivo, que é as configurações do SQLite. Certo? Do SQLite não, do SQLite, isso, SQLite. Então, vamos lá. Vou criar o primeiro modelo, que é o modelo usuários. npx model generate, -- name user, que é o nome do modelo. E aí, -- attributes. O nome dos atributos que eu quero para o usuário. Por exemplo, name, que é um tipo string. Que mais? Birthday. Sei lá, não sei. Eu vou simplificar. Age. E-mail, boa. E-mail, string. Só isso. Eu vou simplificar, tá? Não vou criar vários campos para não correr o risco de embananar demais. Então eu tenho usuário com 2 campos. O nome e o e-mail está mais que suficiente, certo? Criei o modelo usuário. Tá, se eu entrar aqui no meu banco de dados, não existe a tabela usuários, não existe nada, meu banco está vazio, ó, sem tabelas. Eu estou usando essa interfacezinha aqui, mas ela é igual ao DBeaver ou qualquer outro cliente de banco de dados. Então, se eu depois que eu criei o modelo, aí eu posso fazer Sequelize db migrate, e aí o que ele vai fazer? Ele vai criar o usuário. Criou o usuário. Eu preciso instalar também npm install MySQL 2, tá? Tem esse pacote também que eu preciso instalar para funcionar. No meu caso, no caso de vocês não vai precisar, porque vocês estão usando o SQLite. Migrar significa o quê? Já existe, ele já criou uma migração para criar a tabela de usuários. Então agora já existe no banco de dados uma tabela usuário com aqueles campos. E ele cria essa tabelinha SQLize Meta com o nome de todas as migrations que eu já rodei, para você não precisar, se eu rodar de novo, ele não criar uma nova tabela que já existe, no caso. Então ele já criou a tabela usuários com nome e e-mail. E os campos extras lá, created, add, etc. Certo? Beleza. Agora eu vou criar um usuário padrão. Eu posso criar isso de 2 formas. Ou eu entro aqui no banco de dados, no meu editorzinho, e crio um usuário. Ou eu posso usar o próprio Sequelize para criar. Ou eu posso usar um seed. Vocês chegaram a aprender a usar o seed? Tá, então eu não vou usar o seed. Tem aqui a documentação também, se vocês quiserem depois olhar aqui embaixo. Ele explica aqui seed alguma coisa. Seed, ó, ele explica aqui como você cria, né, modelos no banco de dados usando esse seed. Então eu vou fazer usando a interface do Node mesmo. Eu entro aqui, eu dou um require .models, né? Então eu vou ter um models. Aí eu já tenho models, então models.user já tem o meu usuário. E eu posso fazer um create passando name Daniel e e-mail 2 pontos, sei lá, danicook@gmail.com. Tá? Fechei, criei. Pronto. Se eu entrar no banco de dados agora,
atualizar, já tem um usuário Daniel. Se eu rodar esse comando de novo, ele vai criar um outro usuário com o mesmo nome, tá? Então, eu criei só um, vou criar mais um aqui, só para ter mais um exemplo. O ID é automático, ele já seta o ID automaticamente, né? E aí, criei uma tal de Aline, @gmail.com, e agora tem dois usuários, o Daniel e a Aline, tá bom? Não sei porque veio a Aline na minha cabeça, veio o nome. Ah, pronto. Acho que foi isso, ficou no subconsciente. Então vamos lá. Agora eu já tenho usuários, acabou, não quero mais, fechei. Ok, agora eu vou fazer produto, a mesma coisa, né? Vamos criar produtos? Beleza, como é que eu crio produtos? Model generate product attributes. O produto tem um nome, aí ele tem um price, que eu vou facilitar, vou colocar inteiro também, tá? O price deveria ser um decimal, mas eu vou colocar inteiro, eu tô simplificando tudo, tá, gente? Que mais que tem o produto? Só o preço e o nome. Pronto. Criei o produto. Gerei um produto. A gente gosta que a rede aqui é super rápida, né? Então, aí, beleza. Então, eu vou fazer aqui migrate, db migrate. Pronto, ele vai criar o produto. Ok. E aí eu vou fazer de novo. Ó, já criou o produto. Vou entrar no Node. Vou dar um models aqui, require. Aí eu vou dar models.product.create. Agora eu estou criando produtos, tá? Produtos com nome, sei lá, Coca-Cola. E o preço, 10. Tá? Criei a Coca-Cola. Criei a Fanta. Fanta é mais barato sempre. E, sei lá, PF, R$80, tá? PF caro. PF gourmet. PF gourmet. Serve 2 pessoas, pelo menos. Tá? Então agora eu tenho, veja, já tenho a tabela produtos. Eu tenho uma Coca-Cola com preço 10, eu tenho a Fanta com preço 7, eu tenho um PF com preço 80. E essas datas aqui, ele coloca automaticamente a data que foi criado, a data que foi atualizado, né? Só uma coisa de curiosidade que dá para fazer. Então, por exemplo, se eu quero pegar um produto, eu posso fazer, vou fazer assim, só para product igual a models.product. Porque aí eu posso fazer product.find by pk. Por exemplo, se eu procurar o produto com o identificador 1, né? Then p console.log p.data attributes. Data attributes. Obrigado. Não tem. Não tem nenhum produto com ID 1. Não, acho que talvez não é Data Attributes. Deixa eu colocar só P que aí eu vou saber. Aqui. É Data Values. Tá vendo? Data Values, gente. Olha lá. Então aqui, ó, o produto 1, eu tenho ele aqui, tá? E existe um jeito de você quer atualizar, isso aqui é só uma coisa rapidinha, mas dá para você, por exemplo, atualizar o preço de um produto. Você pode fazer assim, p.update, e aí você passa, por exemplo, price 9. Pronto. Agora, se eu entrar aqui no banco, vocês vão ver que o preço da Coca-Cola não é mais 10, é 9. Tá vendo? Então esse é um jeito que vocês vão fazer o tal do put. O put, quando você faz a atualização, né, quando você faz a requisição, você quer atualizar o preço de um produto. Então é um put no produto ID tal com os atributos que estão sendo atualizados. Né? Então, só para vocês... Diquinha rápida. Vocês vão pegar o objeto, achar ele na base e chamar o método update nele mesmo, passando os parâmetros que estão sendo atualizados. Agora que você já criou, é possível criar outra coluna? Sim. Aí eu não vou explicar isso agora, tá? Mas tem um jeito de você tem que ler as migrations, e tem uma migration que chama add column, que você vai ter que criar uma migration, aí escrever o código meio na mão, é um pouquinho mais chatinho, mas tem como fazer sim, tá? Não vou entrar nesse detalhe agora pra gente não ir muito confundir demais o objetivo, tá?
Então vamos lá. Então agora eu já tenho produto, tenho usuário e eu ainda tenho meia hora. Isso é muito bom. Então agora o que eu vou fazer? Agora eu vou criar um terceiro modelo, que são o pedido. Então eu tenho order. E aí quais são os atributos? Na verdade eu vou ter atributos. Eu vou ter basicamente, no caso do order, eu vou ter só user ID, certo? Que é o ID do usuário. E que mais no pedido? Acho que não tem nada, né? Todo o resto, sei lá, poderia ter o ID, o status, tá bom. Status, que é uma string, por exemplo. Então criei o order. Beleza. Tá, então agora eu criei o meu primeiro modelo que possui relacionamento. Tá? Então até agora a gente criou dois modelos independentes, user, que é só user, e o product, que é o product separado. E um não tem relação com o outro. Agora eu criei o modelo order, que tem relação com user, porque a gente sabe que um pedido, um order, pertence a um user. Então, e por isso que eu coloquei um atributo chamado user ID no order para colocar no order qual que é o ID do usuário, tá? Isso é uma convenção. Esse nome, user ID, desse jeito, não é por acaso, tá? O Sequelize funciona assim. Ele vai automaticamente saber que o nome do campo é user ID, quando eu fizer o association lá, que eu vou fazer agora, tá? Muito bem. Então, o que temos aqui até o momento? Temos o order, temos o products e temos user. Preciso fazer a migration do order também, né? Tá, então enquanto ele roda lá, eu vou fazer as associações. Então, quais são as associações? São duas. Eu vou fazer a associação do usuário para o pedido e do pedido para o usuário. Por quê? Porque eu quero, quando eu tenho um usuário, eu quero saber os pedidos dele. E, quando eu tenho um pedido, eu quero saber quem é o usuário. Então, como eu quero saber as duas coisas, eu vou criar as duas associações. Como que eu faço isso? Aqui no user, eu vou fazer user.hasManyModels.order. Ou seja, um user tem vários orders. Por que eu não posso colocar assim order direto? Porque nesse contexto aqui, o order não existe. Não tem nenhum import ali dizendo o que é o order. Por isso que ele tem essa função models, porque ele facilita eu acessar qualquer modelo, né, dessa maneira. Então, para isso que serve. Tá? Então, eu consigo fazer dessa maneira. E aí, o que ele faz de fato? Quando eu coloco user has many orders, o Sequelize, ele vai fazer umas coisas especiais para mim. Tá? Ele vai criar no usuário um atributo chamado orders, que vai listar todos os orders de um usuário. Certo? Então, ele consegue fazer, por exemplo, ele vai criar uma função também no user chamado setOrders, que eu consigo passar uma lista de pedidos e ele automaticamente cria esses pedidos para o usuário. Então, no fundo, quando eu crio essa associação, nada mais é do que ele está adicionando vários métodos e várias funções especiais no usuário para conseguir manipular os pedidos desse usuário. Certo? Eu vou mostrar para vocês como que vai se dar isso daí. Aí, a mesma coisa no order, eu tenho um order.belongs to models.user. De novo, o que ele está fazendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, quando eu faço o order belongs to user, significa que quando eu tiver um pedido, quando eu se eu quiser pegar o usuário desse pedido, eu consigo sem precisar escrever o código SQL, fazendo join com a tabela de usuários, ele vai fazer tudo isso para mim usando esses campos padrão. User ID no order é igual ao o ID do usuário na tabela users. Eu vou mostrar para vocês. Tá? Então, vamos supor que eu queira criar um novo pedido. Certo? Então agora eu tenho o orders e eu tenho os relacionamentos. Certo? Então eu vou criar um novo pedido. Por enquanto, o pedido não tem produtos, tá? Eu vou fazer uma simulação de um pedido, por enquanto, sem os produtos. Depois eu vou fazer com os produtos.
Agora eu vou só fazer a associação do pedido com o usuário, tá? Só para vocês entenderem essa associação. Depois a gente vai fazer a associação do pedido com os itens que tem no pedido, que vai relacionar o pedido com os produtos, e aí a gente consegue fazer a cadeia inteira, certo? Então vamos lá. De novo. Estou aqui no Node, certo? Vou dar um require de novo. Tá. Então agora eu tenho model.user igual a models.user. Opa. E o order igual a models.order. Tá? Então eu tenho dois modelos, o usuário e o pedido. Como é que eu faço para relacionar o usuário, Daniel, com um pedido que o Daniel fez? Existem algumas maneiras de fazer isso, tá? Eu vou mostrar algumas dessas maneiras. Qual você vai usar? Tanto faz, você pode escolher, tá? Maneira número 0. Vamos supor que eu criei um pedido e não tem usuário associado a ele. Posso fazer um pedido que não tem usuário associado para ele, porque nesse momento eu não bloqueei no banco de dados não deixar criar um pedido sem usuário, tá? Então se eu fizer o order.create, passando, no caso, como não tem nenhum campo, eu vou passar só status, sei lá, novo, e ele criou um pedido. Se eu entrar aqui no banco, vocês vão ver, do mesmo jeito que eu tinha criado usuário e produto, ele criou um pedido, só que não está associado a ninguém. Não me interessa isso, tá? Eu fiz só para vocês verem que dá para criar um pedido sem usuário. Eu vou apagar esse pedido, que ele está sujando minha base. E aí agora eu tenho que criar um usuário para o Daniel. Um jeito de fazer isso é simplesmente passar o tal do user ID aqui, né? Eu sei que o user ID, magicamente, vamos supor que eu sei que o user ID do Daniel é 1, então eu passo o user ID 1 aqui, na hora de criar o pedido, e aí quando ele criou, tá aqui, o user ID 1, certo? Mas onde é que está o Daniel? Né? Onde é que estão os outros dados do Daniel? Como é que eu acesso esses outros dados? Porque até esse momento, veja, eu criei um pedido com o atributo status e o atributo user ID, e não tem, assim, não importa as associações que existem, porque eu não precisei usar as associações para criar esse objeto. Se não existisse nem o modelo user e eu tivesse um campo chamado user ID no order e um campo status, eu criaria um order com status e user ID, que seria um número qualquer pro banco de dados, e é indiferente. Ele não sabe a diferença entre um número de um preço ou um número de um ID de alguém. Entendeu? Até esse momento, não estou usando o tal do associations. Quando que eu uso o tal do associations? É aí que vem a sacada do SQLite. Agora que eu tenho esse pedido, eu posso encontrar esse pedido, tá? Certo? Então se eu der um order.findByPK, e aí eu pego o primeiro pedido, você vê que ele faz uma query aqui no banco. Olha, essa aqui é a query que ele está fazendo. Deixa eu jogar um pouquinho para cima aqui, para vocês conseguirem ver. Tá dando para ver? Quer que aumente um pouco a letra? Ok? Melhorou? Um pouquinho? Então eu fiz aqui e eu peguei o pedido, certo? Então se eu fizer o then e printar esse console.log o.dataValues, ops, o que ele fez? Não é data values, é data... Caramba, eu sempre esqueço. Já sei por quê. Porque o order, talvez o ID do order é 2. Não existe o order 1. Porque eu apaguei um, lembra que eu fiz um... Aqui, ó. Então tá aqui o pedido e user ID. Até aí, nenhuma novidade. Ele não tem ainda... Eu não estou ainda associando os dados, pegando os dados do user. O que eu poderia fazer? Eu poderia pegar esse ID, né? Eu peguei a datavalues.userid, né, eu tenho 1, então aí eu faço um find by pk, usuário 1, e aí eu consigo pegar os dados do Daniel, o e-mail e etc, etc. Mas tem um jeito mais legal de fazer isso, que é, por que o SQLite já não inclui nesse objeto, nessa data values aqui, por que ele já não inclui o user mesmo? E é aí que vem o negócio da associação. Quando eu faço nesse find by pk, eu coloco um segundo parâmetro, que é include. E aí, veja bem, esse é o formato, e cuidado que se você erra esse formato, dá tudo errado. E incluo o user. Olha só que interessante.
ele incluiu todos os dados, inclusive o user ID, e aí ele incluiu um outro atributo no modelo, que é o user. Então agora eu tenho um único JSON, um único objeto, que tem os dados do pedido e na propriedade user, os dados do usuário. Certo? Sacaram? Então, só neste momento é que eu estou de fato usando o association, tá? E eu estou usando o association nesse momento na hora de buscar o dado. Na hora de criar o pedido, eu não usei, lembra? Quando eu criei o pedido, eu não usei o association, eu simplesmente passei o ID hard-coded ali na criação. Né? Então eu fui lá e criei, como é que eu fiz? Create e passei o user ID. Ah, tem como eu passar o user aqui? Né? Não. Eu teria que criar o pedido e depois fazer um set user e aí passar o usuário. Seria um outro jeito de fazer. Vou mostrar para vocês. Então vamos supor que eu vou criar um outro pedido. Né? Então eu criei um pedido. Tá? Cadê? E aí eu vou fazer o then. Então o pedido está criado. E aí agora eu tenho o pedido na variável o. Aí eu preciso pegar o usuário. Então eu vou ter que fazer user.findByPK. Pegar o usuário 1. E aí que eu tenho o usuário e o pedido, eu faço o o.setUser. Ficou um monte. Tá, ficou bem confuso. Mas olha o que ele fez, ó. Ele inseriu o pedido. Depois ele pegou o pedido. Não, depois ele buscou o usuário. E depois ele fez uma atualização no pedido, setando o ID do usuário do pedido como sendo o ID do usuário que ele buscou. Então, é mais confuso isso. Mas, talvez em algum momento vocês vão precisar fazer desse jeito. Então, só para vocês saberem que tem como fazer. Um outro jeito muito mais automático é por que eu pego o usuário e seto se eu não posso simplesmente passar o user ID. A diferença entre esse jeito aqui, e o jeito que eu fiz antes, que era simplesmente create passando o user ID, é que nesse jeito eu estou explicitamente passando user ID igual a 1. Então eu estou meio que como se eu tivesse sabendo os segredos de como o banco de dados chama os campos. Enquanto que aqui eu não sei qual é o nome do campo. Eu simplesmente seto o usuário de um pedido. Entendem que existe uma diferença sutil aí. Eu não estou em nenhum momento aqui explicitamente colocando um valor num campo ID, que teoricamente eu não preciso fazer isso. Mas, enfim. Ok. Então, tá. Temos pedido, temos usuário. E aí, tá, mas e daí? Você não fez nada de API até agora, você só está trabalhando com modelo, né? Mas, tudo isso que eu fiz aqui, veja, vocês podem fazer numa requisição, né, num post. Então vamos supor que eu queira criar um pedido novo. Então eu vou criar a rota para criar um pedido. Certo? Então, do mesmo jeito que eu fiz aqui, executei esse comando aqui direto no console do Node, eu posso criar uma rota, por exemplo, cadê as minhas rotas? Eu posso criar uma rota, post, no /orders, que vai ter request, response, tá? E aí no request body, no corpo do post, eu vou mandar exatamente esse carinha aqui, certo? Então o que eu vou precisar fazer na prática? Simplesmente isso aqui, order.create, e em vez de passar hardcoded aqui, esses dados vieram no corpo da requisição. Certo? Eu vou fazer daquele outro jeito lá, para simplificar a vida. Eu vou passar no corpo da requisição esses assim. Então, se eu fizer uma requisição usando o meu... eu preciso usar aquele negócio de... Peraí, como é que é? O NodeMon, né? NodeMon tá rodando em algum lugar aqui? Peraí. Dev, cd laboratória, cd minha API, NodeMon, index, né? Beleza, vai capeta. Voltando.
E aí eu vou abrir meu Postman, tá? Postman. Vou fazer uma requisição agora na URL. Aqui, ó. Inclusive eu acho que até já tinha aqui uma requisição meio pronta aqui. Na URL 666, orders, e não é um get, tá? Ele é um post. Então vou fazer um post no orders, e aí o body, o que vai ser o body? Vai ser um form data, o que eu posso fazer? É um JSON, né? Não, raw. E eu vou passar um JSON que vai ter dois campos. Status, novo, e o tal do user ID, né? Então eu estou fazendo daquele jeito lá, porque, lembra, eu estou na tela, eu sei o usuário que se logou, então eu sei o ID dele, então eu já posso passar o ID direto na requisição, nesse caso. Pensa que você está lá no front com o usuário logado. Então em algum estado da sua aplicação no React, você tem o ID do usuário. Então na hora de criar o pedido, você simplesmente passa esse ID dentro do body do JSON, que no caso, eu acho que é um. Então, deixa eu ver se é um. Mas vamos criar dois só para mudar um pouco o tema. Então, vou fazer um pedido. Tá. E aí, assim. Tá, eu criei, mas eu preciso responder alguma coisa para o usuário, né, gente? Eu não vou simplesmente criar um pedido e não responder nada para ele. Porque se eu fizer assim, ó, eu preciso, né, dar alguma resposta para o usuário. Então, vou dar um then, e aí eu posso fazer response.send. Eu posso escrever criado, vai funcionar. Só que mais legal do que responder criado, eu posso responder o próprio objeto que foi criado. Eu tenho ele aqui, né? Eu tenho ele, é o order. Na hora que eu fiz order.create e fazer um then, eu já tenho o pedido que foi criado. Então eu posso fazer create. E aí eu posso fazer, em vez de send criado, eu posso mandar o próprio .dataValues. Certo? Tem alguma coisa faltando aqui. Ponto e vírgula. Até essas coisas de ponto e vírgula aí que a gente vai se perdendo, mas eu acho que é isso. Vamos ver se vai funcionar? Vou mandar. Vou criar um pedido para o usuário 2. Mandei. O que ele respondeu? Ó. Criou. Não, criou? O que deu? Deu erro? Could not... peraí. Não é 666? E não é um post? Deixa eu fazer um get no barra, só pra ver se tá funcionando ainda, né? Não. Meu servidor não tá rodando. Cadê o meu NodeMon? Ele crasheou, gente. Olha só. Acho que tem algum bug no meu código. Tá algum bug, gente. Por isso que não tá rodando. Me ajuda aí a achar. Falta algum parênteses, alguma coisa tá faltando aqui. Fiz um request response aqui. Faltou fechar alguma coisa, né? Isso aqui é do post. Não, esse ponto e vírgula aqui... eu acho que é porque aqui, na verdade eu tenho que fazer assim, eu acho que ele não tá gostando muito disso aqui. Porque como eu quebrei linha, ele não gostou. É isso aqui. Pronto. Agora... Tá, então era isso, era só um problema de parênteses. Então vamos voltar para o post, no barra orders, e aí eu tenho isso aqui. Vou mandar, send. E aí, deu certo? Não, deu pau. Order is not defined. Tá, por que o order não está defined? Porque eu não importei os meus modelos aqui, certo? Eu preciso importar const models igual a require ponto barra models, e aí eu posso fazer const order igual a models.order, ou eu faço isso, ou eu tenho que vir aqui embaixo e jogar explicitamente models.order, certo? Mas eu vou fazer assim para facilitar, eu vou aproveitar e já até fazer os outros também, que vai me facilitar a vida daqui a pouco. Vou botar o user aqui também, e vou botar o product aqui também, se eu precisar, já tá tudo aí. Product. Tá, eu tô fazendo tudo numa mesma classe, tudo nesse index grandão, mas vocês já sabem separar em controllers e dar um use e fazer as rotas, né, sub-rotas dentro de cada arquivo. Estou fazendo tudo no mesmo, porque eu não vou fazer muitas rotas, então não vai ter problema. Beleza. Agora vamos de novo lá. Rodei. E aí, ó,
criou ID 4. Eu só achei estranho porque ele não passou o campo. Eu tô achando estranho porque ele não passou o status. Né? Eu tô achando que ele não. Ah, porque eu passei como texto e tem que ser JSON, gente. Do jeito que eu fiz, eu acho que ele não criou. Ele não tá pegando o atributo status. É request.body mesmo? Então, você podia. Nossa, agora eu sei. É ponto .json assim? No Postman? None? É None? Não. Não, é all mesmo, Ah, mas ali naquela primeira aba de parâmetros ali, ah. não tinha. Ela colocava no Tá, eu vou fazer o seguinte, ó, gente. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazer um console.log request só pra saber o que tá chegando aqui, tá? Eu vou logar o request. Ah, app.use. Como que é? Express.json. Ah, faltou isso. JSON abre e fecha, assim, né? É só require.body mesmo, né? Tá, vamos ver se deu certo. Tá certo? É isso, gente? Tá vendo por que eu preciso de vocês? Sem vocês não sou nada. Vamos lá. Vai. Aê, agora sim, ó. Passou, criou com status novo e criou com user ID 2. Então, beleza. Agora eu já consigo criar. E, inclusive ele fez um log aqui, ó. Logou um monte de coisa aqui. E ele inseriu na base, né? Uma no banco de dados. Um pedido no status novo com o usuário 2, né? Beleza. Vamos supor que eu queira mudar o status, né? Vou fazer o exemplo do update, né? Do put. Ah, quando ele fizer o request no endpoint do pedido, porque ele quer mudar o status do pedido, o pedido foi feito, ou foi pago, alguma coisa assim, né? Como seria? Eu venho aqui, vou criar app.put, e aí vai ser barra orders, barra o ID da order, tá? Ou seja, quando ele fizer um put no orders, barra o identificador do pedido, o que eu vou fazer? Request, response. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o pedido, então eu vou dizer order.find by pk, vou achar o pedido na base de dados, vou fazer aquele negócio que eu fiz de fazer o update, certo? Então eu vou achar o request.params.id, tá? Porque eu dei nome de ID aqui, então eu uso ID aqui. O que eu escrevi aqui vai ser aqui, tá? Esse ID veio daqui. Se eu colocar aqui Corinthians, aqui vira Corinthians, certo? E aí, bom, eu acho o pedido, e aí then, agora eu tenho o pedido, e aí eu faço, abre e fecha, né, para não cometer o mesmo erro de antes, o.update, e aí eu passo o corpo da mensagem para fazer a atualização, update request.body. Então, agora eu consigo fazer uma atualização de um pedido. Como é que eu faço a atualização? Eu venho aqui no meu Postman e orders. Então, ó, esse é o ID do order, 6. Eu tenho ele salvo lá no meu front. Eu sei que esse é o pedido 6. Então eu vou no 6, vou fazer um put agora. E o que eu vou passar no body? Agora eu não vou passar mais isso, eu vou passar só o status, que é a única coisa que eu quero atualizar. O status, sei lá, entregue. Né? Então eu estou fazendo um put no order 6 com o status entregue. Ele vai pegar esse conteúdo aqui e vai jogar dentro do meu request body e vai fazer um update do objeto na base de dados. Então, se tudo der certo e eu fizer um send... Ah, detalhe, tá? Ele travou aqui. Por que ele travou? Exatamente, eu fiz o update. Se vocês olharem no banco de dados, vocês vão ver que tá lá, né? Ó, tá entregue. Só que eu não respondi nada para o usuário.
né? Então ele ficou ali travado, o que é muito ruim. Ele vai dar timeout em algum momento. Como é que eu cancelo isso aqui? Deve ter um jeito aqui. Rola. Cancela o request. Então o request foi, mas ninguém respondeu. Então isso não foi uma boa ideia. Mas, na verdade, eu tenho que fazer o update. E aí no then do update, ou seja, depois que eu fiz o update, não importa o que seja, eu vou responder. Sei lá. Eu tenho o próprio objeto. Eu tenho, sei lá, O2. Né? Sei lá. Estou sem criatividade hoje. Response.send O2. Ponto data values. Data values. Vamos ver se deu certo. Então, se eu fizer de novo. Aí, ó. Aí ele entregou. Ou seja, ele respondeu pro usuário o objeto que ele atualizou. Então, se eu vou pegar de novo aquele request e vou mudar. Vou colocar como novo de novo. E mandei. Aí ele respondeu, voltou a ser novo. Certo? Então, acabei de fazer mais um endpoint e agora esse endpoint é o do put. Então o put atualiza. O post cria uma coisa nova. O delete, deleta. Né? Não vou fazer o delete porque, né, vocês já sabem mais ou menos como prosseguir. Agora eu vou fazer a última coisa, que é a mais complicada, que é, bom, agora eu preciso criar os pedidos com os itens dos pedidos, certo? Então, para isso, eu tenho... Acabou meu tempo. Tá, eu vou fazer isso em 10 minutos, então. Tá? Eu acho que dá pra gente terminar em 10 minutos. Então, para que eu preciso agora? Eu preciso ter uma outra modelo, que vai ser... Deixa eu aumentar aqui. Model. Vou chamar de order item. É item de pedido. E quais são os atributos? Os atributos são order ID, ou seja, um item de pedido vai estar associado ao qual pedido que ele é, então order ID, que é um inteiro. Eu vou ter o product ID, que é qual é o produto. E eu vou ter um preço, que é um inteiro também. E eu vou ter uma quantidade, que é um inteiro também. Tudo bem? Perguntas? Oi? Porque cada item tem uma quantidade diferente. Né? Eu estou fazendo um pedido. Eu pedi 2 Coca-Colas, eu pedi 3 Guaranás, pedi 3 Fantas, etc. Então a quantidade tem que ter. Em algum lugar eu tenho que gravar a quantidade. Certo? O preço, por que eu gravo o preço? Porque o preço, tudo bem que na hora que eu fizer o pedido, eu vou copiar o preço do produto. Mas se o preço do produto mudar, eu tenho no histórico de pedidos o preço que eu paguei. Se eu não gravar o preço, eu vou perder a informação de quanto a pessoa pagou naquele pedido amanhã, se amanhã o preço do produto mudar. Então eu vou ter a redundância do valor do campo preço. Eu tenho o campo preço no produto que diz qual é o preço do produto agora. E eu tenho o campo preço no order item que diz qual que é o preço que a pessoa pagou no produto no dia que ela comprou. Que pode ser ou não igual. Certo? O usuário só fica ligado ao pedido. Exatamente. Então vamos lá. Criei agora os itens. E agora que eu vou criar todos os relacionamentos e fazer o processo completo. Então eu tenho o pedido já vinculado ao usuário. Mas esse pedido que eu fiz até agora não tinha nenhum item. E não tinha nenhum produto, e não tinha preço, não tinha nada. Certo? Então agora eu vou criar um migrate aqui para eu criar a tabela de order item. Order items. Certo? E aí eu vou vir aqui no meu modelo order e eu vou criar os relacionamentos. Quais são os relacionamentos? Order has many, ou seja, um pedido tem muitos itens. Assim como um usuário tem muitos pedidos, um pedido tem muitos itens. Models.order item, que é o nome do modelo que eu acabei de criar. E o order item, por sua vez... peraí, isso. Order item belongs to models.order. Então, um pedido tem vários itens de pedido e um item de pedido pertence a um pedido. Fez o relacionamento inverso e de volta. Beleza.
Aí agora que eu vou fazer a criação de um pedido inteiro, com todos os dados. Quem é o usuário e quais são os produtos. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui, cadê o meu index? Então eu vou ter aqui, tá vendo? Essa requisição aqui, ó, ela já estava funcionando, lembra? Eu vou ter que dar uma incrementada nela, porque antes eu estava passando só o user ID, lembra? Eu estava criando um pedido com o status e o user ID. Além do status e do user ID, eu vou ter que incluir os produtos no corpo da requisição. E eu vou precisar dizer para o Sequelize para ele incluir a associação na hora de fazer a criação. Se eu não fizer isso, ele não faz automaticamente. Então eu vou precisar fazer duas coisas. Primeiro, eu vou ter que incluir. Então lembra? Vamos voltar aqui no meu histórico. Se eu fizer um post no orders, passando status novo e o user ID 2 e criar, tá lá, ele criou um pedido, mas não tem item nenhum. O que eu quero é que tenha itens. Então eu vou ter que incluir os itens na requisição e eu vou ter que de alguma maneira tratar esses itens lá dentro do código para ele incluir os itens no banco de dados. Como que eu faço isso? Eu vou vir aqui e incluir os itens. Então eu vou incluir os itens. Como que é o nome da propriedade dos itens? O nome da propriedade dos itens, ela é convencionalmente o nome do atributo order item no plural, porque são vários, order items. E é um array, lembra? Um pedido tem vários itens de pedido. Então, order items e um array. E o que tem dentro desse array? Os itens do pedido. O que é um item de pedido? São vários objetos com os produtos que eu estou pedindo. O que eu estou pedindo? Por exemplo, primeiro, o ID do produto. Né? Então eu vou ter o Product ID. Então vamos supor que eu esteja pedindo, vamos pegar aqui, sei lá, uma Fanta e um PF. Então o ID é 2 e 3. Então eu vou pedir no Product ID 2 e Product ID 3. Se eu fizer assim, não vai funcionar. Por quê? Porque eu só vou fazer a requisição, ó, vou criar. Ele não vai dar erro, ele criou um novo pedido, mas se eu entrar aqui no... Deixa eu pegar aqui. Se eu entrar aqui no Order Items, não tem nada. Eu preciso incluir no meu código aqui, nessa requisição aqui, eu preciso fazer o tal do include. Lembra que eu coloquei o tal do include lá no terminal para vocês verem? Quando eu pego o usuário e quero saber, tenho um pedido e quero saber qual é o usuário dele, eu vou ter que fazer a mesma coisa aqui. Eu coloco um objeto, coloco include, e eu passo o array e coloco order item aqui. Deixa eu fechar aqui para aumentar um pouco a visibilidade. Então, basicamente, a única coisa que eu tive que fazer é isso aqui. Agora, quando ele for criar o pedido, ele vai incluir os itens na criação. E eu vou mostrar o log do console aqui para vocês verem como que ele... Ó, vou limpar aqui. E aí vocês vão ver o log que ele vai executar o insert no orders e o insert no order items. Se não fiz nada errado, eu vou criar agora. E aí vai ter dois itens. O produto 2 e o produto 3. Por enquanto eu não estou passando nem preço e não estou passando nem quantidade. Então ele vai criar nulo nesses campos. Depois a gente passa as propriedades. Foi. Deu pau. Order item is not defined. Ah, porque eu não defini mesmo. Certo? Faltou aqui. Order item. Order item. Ok? De novo. E aí, ó, olha o que ele fez, ó. 3 inserções. Aqui eu não consigo descer muito aqui, porque senão não vai sumir da tela. Mas ele está criando aqui, ó. Deixa eu jogar um pouquinho para vocês verem. Ó, ele fez 3 comandos, 3 inserts. O insert do order, e o insert do order items, e o insert do order items, porque são 2 itens. Certo? E ele já tratou de colocar o ID do order no order item. Essa que é a beleza da associação. Eu não precisei saber qual que é o ID do pedido, mesmo porque eu nem sabia qual que era o ID do pedido, porque ele criou na hora. Então, se eu olhar aqui no banco de dados, agora eu tenho dois itens sem preço e sem quantidade. Tá, se eu quiser saber o preço e a quantidade, se eu quiser criar com preço e quantidade, eu passo aqui o preço e a quantidade. Preço 10, quantity 1. Por exemplo, preço
5 e quantidade 2. Vou criar um novo pedido, tá? Para o mesmo usuário. Criei um novo pedido. Ele já criou. Vamos ver. E aqui estão os valores no banco de dados. Legal! Então agora eu tenho, veja só, eu já tenho o pedido, eu tenho o usuário, e eu tenho os itens do pedido, e eu tenho os atributos dos itens do pedido. Está tudo relacionado. Agora eu quero printar o pedido na tela. Né? Eu vou fazer um get nesse pedido para pegar todos os detalhes dele. Que é a última coisa que eu vou fazer. E aí, depois vocês revejam todo esse vídeo umas 50 mil vezes para as coisas que vocês acabaram passando batido. Então, se eu fizer um get, vamos lá. Get no barra orders barra ID, request response, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou achar o pedido, fazendo order find by pk, then response.send o tal do O. Só que, se eu fizer desse jeito, eu estou printando só o pedido, data values, né? Data values. Se eu fizer desse jeito, o que vai acontecer? Vamos lá, eu tenho esse pedido aqui que ele criou, qual foi o ID dele? Ó, tá vendo que quando ele printou, ele já até colocou os outros atributos aqui? Olha aqui, ó, order items, tá vendo? Ele colocou tudo. Se eu fizer um get agora nesse pedido, fizer um get aqui, ó, ele... Deu certo? Não. Ah, deu aqui, ó. Ele retornou. Mas ele não retornou os atributos nem o user, nem o nome do usuário, nem os dados dos itens. Por quê? Porque eu tenho que dar o tal do include. Então, beleza, eu vou fazer o find by pk aqui, no get. E aí, aqui, eu dou um include. E aí eu passo tanto o user, eu quero que ele inclua o user. Na verdade é assim. Photoshop. E eu quero o order item também. Eu quero as duas coisas incluídas na resposta. Então, se eu chamar de novo, olha só. Tcharam. Eu tenho o meu pedido com os itens e eu tenho os produtos. Ah, mas eu queria incluir também o produto do item do produto, né? Para saber qual que é o produto, porque aqui eu só tenho o ID dele. Né? Eu queria que incluísse Coca-Cola e etc. Tem como fazer isso? Tem. Como? Alguém sabe? Alguém dá uma ideia? Isso é falar com o usuário, né? Tem um Product ID, mas eu não quero Product ID, eu quero saber qual é o produto. Eu quero saber Coca-Cola. Quero saber qual é o produto. Dá pra colocar, tipo, Product ID e depois, como se fosse referenciar. É isso. Como? Ela... Ponto name? Não, Product ID é um inteiro. Não é um objeto. Eu quero o objeto, do mesmo jeito que ele retornou aqui o order items, eu quero que ele retorne o product aqui no corpo. Certo? Vou fazer um join aí. Então, o join, ele é feito quando eu uso esse include. O join, ele é feito quando eu faço esse include. Ele fez o join do order com o user e do order com o order item. Mas ele não fez o join do order item com o product. Certo? O order item tem que ter um relacionamento também com o product. Belongs to models.product. Para eu poder fazer o join com o product. E aí, o jeito é usar um tal de nested, né? Então, assim, é uma associação da associação. Porque eu estou associando a associação do cara que eu estou associando, né? Entendeu? Eu tenho um pedido associado com um order item. E o order item associado com o product. Então, eu tenho que fazer a associação da associação. Como é que faz isso? A gente chama isso de nested association. Eu não lembro de cabeça, obviamente, então eu vou olhar aqui. Association. Em algum lugar deve estar escrito nested. Aqui. Parará, parará. Tá vendo? Ó, ele criou aqui o nested. E aí, para eu fazer
include, eu posso fazer assim, ó. Então, eu posso fazer o include, na hora que eu fizer o include na requisição, se tiver tudo certo, eu posso fazer order item.product. Então eu vou incluir as três coisas, o user, o order item e o order item.product. Será que vai funcionar? Não sei. Vamos ver. Eita, travou. Deu pau. Ah, não deu certo. Por quê? Porque o order item.product não está definido. Eu tenho que definir aqui desse jeito assim, ó. Se eu fizer isso, vai funcionar. Não, funcionou também. Product ID. Não deu certo ainda. Porque ele está tentando associar, ele está tentando achar o Product ID no order e não no order item. Porque é uma associação da associação. Cadê o nested? Ah, na verdade assim, eu tenho que fazer o include. Eu vou ter que fazer um negócio meio, na verdade assim, ó. Include. Cadê? Agora é uma coisa nova. Include. Vou pausar. Então descobrimos aqui como fazer para retornar não só os itens do pedido, mas também os produtos que estão nos itens do pedido. Então olha esse JSON enorme, bonitão, gatão, que está aqui, né? Tchutchucão. Espera aí que eu não estou conseguindo... Tem como dar um maximize aqui? Copy to clipboard. Bom, não estou conseguindo aqui, mas vocês já entenderam, né? Bom, então eu tenho aqui, ó, o pedido 10, que tem o usuário, o status, aí eu tenho os dados do usuário, então é a Aline, o e-mail da Aline, e aí eu tenho os itens. Aí os itens têm o ID do item, o ID do pedido do item, são tudo informações redundantes, na verdade, né, que eu não precisaria ter. O preço do item, a quantidade e, pasmem, eu tenho o produto. E aí no produto eu tenho os dados. O ID do produto, o nome do produto e eventualmente outros campos que são... e aí eu tenho um JSON completão que eu consigo imprimir ele direto na tela, fazendo vários maracutaias. Então, como que eu fiz isso? Que eu não mostrei, só mostrei aqui o resultado. O problema é aqui, ó. Na hora de responder, antes, então vamos ver, como é que estava antes? Antes estava simplesmente assim, né? Estava simplesmente assim, né? User e order item. Estava assim, e estava funcionando. Só que se eu quiser incluir os produtos dos pedidos, então eu tenho que fazer eu tenho que abrir esse order item aqui para um objeto que tem essa estrutura aqui. O nome da associação, que no caso é order.orderItems, e aí eu tive que mudar lá também no order, eu tive que fazer order.orderItems igual a order has many. Antes estava assim, ó, estava desse jeito, e eu incluí essa pequena mudança. Eu nem sei se isso é necessário, na verdade, mas vamos deixar só por confiança. E aí o include vai fazer a parte que é incluir a associação da associação. Né? Então, veja, eu tenho um include, e aí dentro do include tem um objeto, e dentro desse objeto tem outro include. Por isso que funciona, entendeu? É uma coisa dentro de outra coisa. E aí eu tenho, né, também no order items, eu tenho order item.product igual order item.belongs to models.product. E aí eu consigo associar o item ao produto e eu consigo referenciar ele aqui, desse jeito aqui. Eu acho que esse é o único jeito. Eu não... Oi? Eu que criei esse nome. E tem que ser desse jeito. Se você botar... Eu tentei fazer assim e deu errado. Né? Eu tinha feito só assim, ó. Se eu fizer assim, não dá certo. Ele dá bug. Ele dá bug, ó. Se eu tentar fazer desse jeito, que é o que eu tava errando, ele dá bug. Ele tem que ter... Poderia ser um outro nome qualquer. Poderia ser Xixi. Né? Eu vou chamar ele de Xixi. Vamos ver se com Xixi funciona. Não tá muito bonito, né, gente? Não tá nada elegante, inclusive. Então vamos deixar como tava antes. Tá certo? É que eu tô um pouquinho apertado agora. Então misturou as coisas.
E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mas deixe o seu joinha aí pra gente. Se você não gostou, deixa um joinha pra baixo, tudo bem, não tem problema. Até a próxima.